Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje com notícia, com conteúdo exclusivo para você, vascaíno, que é inscrito aqui no nosso canal. A gente vai trazer todos os detalhes aí sobre o próximo jogo, né? Partida nessa quarta-feira, fora de casa, contra o Atlético Goianiense. O Vasco aí podendo encaixar, a quarta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, algo que não acontece aí há quase 10 anos, pois é, podendo quebrar mais um tabu. Então a gente vai trazer detalhes aí sobre quem vai viajar, quais os jogadores que terão condição de jogo, provável time titular aí já comandado pelo Rafael Paiva no coletivo de ontem, né, lá no centro de treinamento Moacir Barbosa, e também vamos falar sobre outros assuntos muito importantes, né? Ontem o Vasco anunciou o terceiro reforço aí dessa janela de transferências. Provavelmente ainda hoje o Vasco deve anunciar a quarta contratação. Então a gente vai falar um pouco aí sobre esses jogadores que já chegaram e também vamos falar sobre o mercado da bola, né? Porque tem jogador de saída e também tem aí a busca, né, do Vasco, que tá mirando, alto. O Pedrinho tá querendo jogador de peso pro sistema defensivo. Então a gente vai trazer detalhes aí sobre essa busca, né, por mais um zagueiro para ser titular do time do Vasco e também a busca por mais um atacante, né? O Vasco ainda busca aí pelo menos mais um jogador pro setor de ataque. Então a gente vai trazer todos os detalhes aí também sobre as situações envolvendo negociações do Vasco nesse momento. Então, primeira coisa, você que está conhecendo o nosso canal aqui pela primeira vez, está assistindo o nosso vídeo pela primeira vez e quer ficar bem informado, você está no lugar certo. Nós somos o maior canal de notícias, de informações, de novidades aqui do Vasco no YouTube. Então já faz o seguinte, corre lá embaixo do vídeo, você vai ver um botão vermelho, né, bem grande, lá escrito inscreva-se. Se você por acaso não sabe ler, não sabe escrever, problema nenhum, irmão. Um botão vermelho lá, clica nele e aí automaticamente você já fará parte aqui da nossa família, né? Já vai ser um integrante aqui do nosso canal de graça, não tem que pagar nada. E peço aí em troca a colaboração também de vocês, né? A ajuda de vocês. Primeiro, deixando aquele joinha, deixando aquele like no nosso vídeo, né? Que é super importante para o crescimento aqui do nosso canal. E quem puder também compartilhar o vídeo, principalmente nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, a gente fica muito agradecido com a ajuda de vocês aí também, dando essa moral aí pro nosso trabalho, beleza? E antes da gente dar o pontapé inicial, antes da gente começar aqui o vídeo de hoje, queria deixar uma dica, né, uma recomendação que eu, Mário Coelho, eu já uso esse aplicativo, eu já uso esse site há mais de 3 anos, cara, que é o site da Flash Score. A Flash Score é o maior, melhor e mais completo aplicativo de futebol do mundo inteiro. São mais de 50 milhões de pessoas usando o aplicativo deles todos os dias e eu particularmente gosto muito porque às vezes eu tô na rua, às vezes eu tô no trabalho e eu quero acompanhar um jogo em tempo real, ouvir a narração, ver estatísticas de uma partida, ver como tá a situação de tabela do Vasco no Campeonato Brasileiro e tudo isso você tem de graça na Flash Score. Então não perca tempo, é o primeiro link aqui na descrição do vídeo de hoje. Clica no link, vai te direcionar para você fazer o download, vai estar no seu celular quando você precisar. Vai que você está no próximo jogo do Vasco, você está fora de casa, está dirigindo, quer assistir, quer acompanhar na Flash Score, você vai ter de graça, beleza? Então bora começar o vídeo falando aí sobre já o próximo desafio, né? Vasco e Atlético Goianiense. Jogo fora de casa, né? Lembrando que os próximos 2 desafios do Vasco são longe do Rio de Janeiro. Quarta agora em Goiânia contra o Dragão e no domingo contra o Atlético Mineiro lá na arena, né, do Atlético Mineiro. Então 2 jogos complicados, porém o momento do Vasco, se você analisar, é melhor do que o momento dos 2 adversários, né? O Atlético Mineiro, apesar de estar 1 ponto na frente do Vasco na tabela, não está vivendo aquele grande momento no Campeonato Brasileiro, vem de algumas derrotas, vem de críticas da torcida, né? Uma certa preocupação ali com o desempenho do Galo nesse momento, que fez grandes contratações, tem grandes jogadores, tem o Paulinho, tem o Hulk, tem lá o Scarpa, então, enfim, tem uma equipe competitiva, mas não vive um bom momento. E a situação do Atlético Goianiense, que é o nosso adversário de amanhã, é ainda pior, né? A grande verdade é essa, tá na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, o time não tá jogando um bom futebol, não venceu nenhum jogo como mandante do Campeonato Brasileiro até agora. Então, cara, a preocupação do lado do nosso adversário é gigantesca, ainda mais vendo esse Vasco crescendo, evoluindo, vindo de 3 vitórias consecutivas, melhorando as atuações, né? Taticamente falando, um time muito mais organizado, agora comandado pelo Rafael Paiva, e o Vasco que vai buscar, obviamente, mais uma vitória, vai buscar mais 3 pontos aí jogando fora de casa. E aí, né, pelo que eu percebi, do que eu acompanhei no noticiário goiano, parece que o Atlético Goianiense vai sair para o jogo, vai tentar pressionar o Vasco, e vou falar para vocês
pode ser ótimo isso para o Vasco, porque eles vão dar espaço, eles vão errar, e o Vasco tem velocidade no contra-ataque, o Vasco tem bons jogadores ali, finalização, que estão ali do nosso querido Pablo Verratti, que é um baita de um centroavante, tem o Adson, tem o David, que são dois jogadores ali que puxam com muita velocidade, né, o ataque vascaíno, tem o Matheus Carvalho, que está vindo uma fase sensacional, tem o Payet voltando agora, provavelmente, talvez já como titular. Então o Rafael Paiva tem tudo para encaixar, né, mais uma grande atuação da equipe vascaína. Em relação aos 3 reforços, Souza, Alex Teixeira e o Felipe Coutinho, a tendência é que nenhum deles seja relacionado para o jogo. A tendência é que nenhum dos 3 possa estar presente aí já nesse jogo de quarta-feira. Porém, eles podem estar indo para o jogo contra o Atlético Mineiro no próximo domingo, tá? A informação de momento é essa, não está confirmada ainda. A gente vai ter essa confirmação agora de manhã, após o treino do Vasco. A gente tem, obviamente, alguns informantes dentro do clube que vão passar isso pra gente, porém, o Payet, pelo que a gente soube, deve ir para o jogo. Treinou ontem normalmente, participou de todas as atividades ali físicas, não sentiu dor na posterior da coxa, então a tendência é que o Payet seja relacionado, vá para o jogo e, se tem condições, que seja titular na vaga do Praxedes, né? Porque mesmo o Payet jogando apenas 45 minutos, eu acho que traz um benefício técnico e um benefício tático muito grande aí para esse meio de campo do Vasco. Então, o Rafa Paiva ele deve manter um time muito parecido, muito similar com o do último jogo. Ele também vai contar com a volta do Rojas para o banco de reservas na zaga, né? Mas a escalação, o time titular, deve ser montado com Léo Jardim no gol, nas duas laterais, Lucas Piton na esquerda, que foi muito bem, fez aquele golaço no último jogo, e o PH, que na minha opinião vem sendo um dos melhores jogadores do Vasco nessa arrancada, né? De 3 vitórias consecutivas na lateral direita. Dupla de zaga, Léo Pelé e Maicon, o último jogo foram muito bem, o Vasco praticamente não errou nada, então os dois devem ser mantidos, apesar da volta do Rojas. Não acho que o Maicon vai perder o espaço ali de titular. Meio de campo, Hugo Moura tá jogando muita bola, primeiro volante daqueles que a gente gosta de marcação, entrega, dedicação. Matheus Cocão, que também tá voando, né? Eu brinquei até nas últimas lives, nos últimos vídeos, que ele de Matheus Cocão virou Matheus de Carvalho, né? Que se falasse francês, já estavam pedindo na seleção da França, né? Então Matheus Cocão de segundo volante. E aí a grande dúvida, para a terceira vaga ali do meio de campo, tem 3 opções. Praxedes, que foi o titular no último jogo, Payet, que poderia voltar aí, né, como titular, e o JP também, que entrou muito bem nas últimas partidas. Então, o Rafa Paiva vai ter até quarta-feira para definir, né? Eu acho que ele vai segurar, vai fazer surpresa até para surpreender o treinador do Atlético Goianiense. E no ataque, acho que não temos dúvidas, né? Já que o Coutinho não deve viajar, é o Coutinho que poderia entrar ali numa ponta esquerda, numa ponta direita, a tendência é que o ataque seja mantido com Adson pela direita, David pela esquerda e Pablo Verratti centralizado. Eu tô muito confiante, eu acho que o Vasco vai vencer esse jogo, e digo mais, eu acho que o Vasco não só vai vencer, como eu acho que o Vasco não vai levar gol. A gente vai passar mais um jogo ileso aí, né, para poder melhorar, né, o nosso saldo de gols no Campeonato Brasileiro, e tô arriscando até um placar um pouco elástico aí, 2-3-0 pro Gigante da Colina, e vou fazer, obviamente, a minha fezinha, né, vou fazer a minha aposta na BetWinner. O Vasco tá pagando R$3,50 para cada R$1 que você aposta. Eu vou botar 200, tá? Na vitória do Vasco. A BetWinner tá dando R$300 de boas-vindas para você que se cadastrar por lá usando o link aqui do canal que tá no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje. E todo mundo que se cadastrar ou que já é cadastrado no link do canal ainda vai participar do sorteio de 10 camisas do Felipe Coutinho, com nome e número nas costas, após a partida dessa quarta-feira. E antes da gente passar para os próximos assuntos aqui do vídeo, de mercado da bola, saídas de jogador, falar um pouquinho sobre material esportivo para a temporada de 2025, porque ontem tivemos a informação que o Pedrinho segue em negociações, não com uma, nem com duas, mas com muitas empresas interessadas em substituir a capa a partir do ano que vem, né? Obviamente que a capa também tem interesse, só que a probabilidade da capa conseguir equiparar uma proposta das empresas que nesse momento negociam com o Vasco é muito pequena, né? O Vasco hoje tem aí empresas como a Puma, New Balance e também a Nike. Pois é, a Nike tem interesse em se tornar aí a nova patrocinadora de material esportivo do Vasco. Lembrando que a Nike, ela tem contrato com o Felipe Coutinho e, obviamente, a vinda do Coutinho para o Vasco, né, abre essa possibilidade
ainda maior da empresa americana, né, fazer uma grande proposta e até ajudar com que o Coutinho possa continuar no Vasco, né, após o término do empréstimo dele ao Vasco aí no meio da próxima temporada. Então, notícia importante, o Pedrinho provavelmente não deve fechar nenhum contrato já agora, né? Estamos aí no meio da temporada, ainda temos 6 meses até o final do ano, então provavelmente serão negociações com várias empresas e no final quem tiver a melhor proposta, a proposta mais lucrativa e mais interessante para o Vasco, obviamente será aí a nova fornecedora de material esportivo do Vasco da Gama, mas fico contente, né, de saber que marcas do tamanho da Nike, da Puma e da New Balance aí já demonstram interesse, né, em fazerem uma parceria com o Vasco a partir do ano que vem. Mas enfim, mudando agora de assunto, né, vamos falar sobre mais um anúncio. Ontem o Vasco anunciou aí o retorno do terceiro cria para casa, né? A volta dos que não foram, né? O Alex Teixeira, que estava no Vasco até o final desse ano passado, saiu, né? O Ramon não quis que ele continuasse, porém ele volta agora junto com o Coutinho, volta junto com o Souza. O Alex está muito bem fisicamente, tá na ponta dos cascos, tá magrinho, muito forte e estava treinando ontem, né? Já junto com o restante do elenco. E como eu falei, não vai viajar, não deve jogar nessa quarta-feira, porém é um reforço importante, cara. Um jogador que sempre jogou em alto nível na carreira, fez muito sucesso jogando lá no Shakhtar Donetsk, na Ucrânia, um cara que é muito Vasco. Nunca duvidem da vascainidade do Alex Teixeira, foi o primeiro cria a voltar, a gente tem que dar muito crédito para ele por isso também. A galera reclama, Alex tá voltando, não precisa, irmão, ele foi o primeiro a voltar. De todos que falaram, foi o primeiro a cumprir a promessa, então a gente tem que também abraçar o cara. E eu tô muito confiante que ele vai surpreender positivamente aí, né, junto com o Souza e junto com o Coutinho aí nessa volta para casa. E agora o Vasco deve anunciar o quarto reforço para a temporada, né? Não sabemos se o anúncio será hoje, na quarta ou na quinta, que é o Emerson Rodrigues, atacante colombiano, né? O Vasco só poderá inscrever ele na CBF na quinta-feira. Então talvez o Vasco segure até quinta-feira para fazer esse anúncio, porém já é jogador do Vasco, estava treinando ontem já com o restante do elenco, é até um cara engraçado, ele é alto, veloz, meio magrinho, né? Então um cara bem esguio ali, muito ágil com a bola no pé. E eu acho que o torcedor vai gostar dele, tá? Acho que o torcedor vai ficar muito satisfeito aí quando ver o Emerson Rodrigues em campo com a camisa do Vasco. Porém não para por aí, né? A gente tem que lembrar que o Vasco ainda tá se organizando para trazer pelo menos mais 2 contratações. E o Vasco também está se organizando para anunciar saídas de alguns jogadores, né? O Pedrinho, o Felipe, o Marcelo Santana, o Rafael Paiva, nesse momento fazem aquela análise do elenco para saber quais são os jogadores que o Vasco pretende deixar, né, saírem do clube. O Cleiton já foi para Portugal, o atacante, tem o Galdames, que é uma situação complexa, tá treinando, mas não agrada, não é um jogador ali que provavelmente vai ter espaço novamente para o restante da temporada, tem um salário alto também, então o Vasco pode, obviamente, tentar a saída do Galdames, tem o Serginho, tem o Rossi, enfim, tem alguns jogadores do elenco que hoje não fazem tanta parte assim do planejamento para o restante do ano. Então o Vasco tentando aí, né, se desvincular, tentando aí deixar que alguns atletas saiam para o restante do ano, e o Vasco obviamente está mirando alto em contratações, né, principalmente para a zaga. O Pedrinho, ele quer um jogador que chegue para ser titular ao lado do João Vitor, um jogador que chegue para assumir essa vaga ali deixada, né, pelo Medel, que era o titular da posição, mas um jogador muito melhor que o Medel. Ele mirou, né, primeiro o André Ramalho, que seria uma ótima contratação, foi pro Corinthians, depois o Vasco foi atrás do Pepe, jogador da seleção portuguesa, que não veio pro Brasil, porque a família dele ficou com medo, né, da questão da violência aqui no território do Rio de Janeiro, então acabou não indo para frente a negociação. O nome do Rafael Tolói também foi ventilado, o nome do Mina é outro jogador que está sendo muito ventilado dentro do Vasco nesse momento, né, um zagueiro colombiano, grande passagem no Palmeiras, jogou no Barcelona com o Felipe Coutinho, atualmente está jogando num time médio porte da Itália, que é o Cagliari, mas não está satisfeito por lá. Parece que é um nome ali que hoje dentro do Vasco ganha força, né? Cara, para mim seria uma grande contratação se o Vasco conseguisse repatriar o Mina para o futebol brasileiro. Então o Pedrinho tá mirando alto, isso que é importante. Eu acho que, independente de quem vai chegar, se for um jogador desse calibre, do Mina, do Rafael Tolói, do Pepe, eu acho que a gente vai estar bem servido. E além de um bom zagueiro, o Vasco também está buscando aí um atacante, né, um jogador para o setor ofensivo. Vários nomes foram especulados. Thales Magno interessa ao Vasco, uma negociação muito complexa. Brian Rodrigues, uruguaio, mais um que interessa, porém também é uma negociação complicada, porque o time dele, o América do México, não quer emprestar o jogador, só aceita vendê-lo. Enfim, nomes aí que estão aparecendo. Tem o nome do Allan Kardec, que é de uma posição um pouquinho diferente dos dois que eu acabei de citar, mas também foi oferecido ao Vasco
poderia chegar para ser o reserva do Pablo Verratti, né? Um jogador experiente, conhece o Vasco, amigo do Coutinho, do Souza e do Alex Teixeira, tá aí em final de carreira, mas poderia ser um bom reserva, talvez, para chegar, né, e ficar ali, né, como um substituto do Verratti quando ele não puder atuar. Então o Pedrinho tá analisando, a janela não vai acabar sexta-feira, a janela não vai acabar semana que vem. É óbvio que quanto mais rápido chegar, melhor, mas o Vasco tem até setembro, a janela fica aberta até setembro para o Vasco trazer essas contratações, né, e agregar cada vez mais valor para esse elenco do Vasco. E não podemos esquecer que ainda podemos ter a volta de Paulinho, de Jair e do menino Estrela, que são 3 jogadores que estão se recuperando de lesão e que aos poucos podem ser reintegrados ao elenco vascaíno, além, obviamente, do João Vitor, né, que tá aí mais 2 semaninhas, está de volta, podendo jogar novamente com a camisa do Vasco. Beleza, rapaziada? Antes de terminar o vídeo, pedir para você não esquecer de se inscrever no canal, lá embaixo naquele botão vermelho, de deixar o joinha, de deixar o like, que é muito importante, compartilhem o vídeo. E é isso, hoje à tarde a gente está de volta, meio-dia, ao vivo aqui na Hora do Vasco, 4 da tarde, segunda edição, e 8 da noite, ao vivo para nossa live, né? Com certeza uma live bacana para a gente trocar ideia e falar sobre tudo que aconteceu no decorrer do dia do Vasco. Beleza? Tamo junto, de vascaíno para vascaíno, porque aqui, ó, aqui é Vasco. Valeu!